Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro e hoje teremos mais uma aula de História. No módulo passado, nós aprendemos sobre a Revolução Francesa, que mudou os rumos da história da humanidade ao colocar entre seus direcionamentos os ideais iluministas. Hoje, iniciaremos um novo módulo. Vamos voltar a falar sobre a história do Brasil. Agora, durante o século XVIII, o mesmo século do Iluminismo e da Revolução Francesa. A partir da aula de hoje, iremos entender como estava o Brasil nesse período. Vamos lá? Para que vocês possam acompanhar aí da casa de vocês, eu peço que abram a apostila 2 na página 142. Prontos? Bom, hoje começaremos um novo módulo, o módulo 8, Brasil, novas experiências no século XVIII. Para iniciar, vamos realizar um exercício. Observe esta imagem. Trata-se da cidade de Vila Rica, atual Ouro Preto, em Minas Gerais. Nessa imagem, o pintor e desenhista francês Arnaud Julien Pallier registrou parte do panorama urbano da cidade em 1820. Fundada em 1711, Vila Rica chegou a ser, poucas décadas depois, a cidade mais populosa das Américas, com cerca de 80 mil habitantes. Observe no mapinha aqui ao lado, onde fica a região de Ouro Preto, esse pontinho aqui em Minas Gerais. Então não é uma região litorânea, que a gente estava acostumado a falar sobre regiões litorâneas na história do Brasil. Bom, vamos para o exercício então. Você já pensou nisso? Acompanhe aí na página 142, ok? Bom, vamos lá. Uma curiosidade sobre essa obra. O pintor se retratou no quadro. Você consegue encontrá-lo? Observem na apostila de vocês, pessoal. O pintor, ele se colocou, no quadro. Ele está, vou assinalar aqui, nessa parte de baixo, da imagem, ok? Pessoal, ele capturou, as imagens conforme a sua percepção. Elas não são um retrato, são uma representação de determinada realidade. O pintor, então, como eu marquei aqui para vocês, está na parte inferior da tela, próximo ao centro. Segunda questão que a gente vai abordar aqui. Que diferenças você apontaria entre Vila Rica e os centros de produção açucareira, estudados no sétimo ano? Como que eram essas regiões da produção açucareira? Primeiro, pessoal, dimensão do tamanho da cidade. Dá para perceber pelo que a gente leu e pelo que a gente viu que Vila Rica era muito maior, uma cidade maior que as cidades da região açucareira. Tá? Então o tamanho da cidade é perceptível. Percebam os dados do texto da legenda. Foi a maior cidade das Américas, com dezenas de milhares de moradores. Então é um impacto, é uma diferença na configuração das cidades, ok? O que teria motivado tantas pessoas a se concentrarem em um lugar só? Bom, pessoal, era necessário haver, então, dá para a gente pensar, que alguma situação que motivasse essas pessoas, e que essa situação precisava ser suficiente para sustentar tantas pessoas em um determinado espaço. É possível que vocês estejam pensando nos nomes Vila Rica e Ouro Preto como uma relação com o ouro, ok? E isso está correto. Nós vamos aprender mais sobre isso. Como seria o cotidiano de uma cidade tão grande no século XVIII? Como sustentar, alimentar e vestir tanta gente? Pessoal, aqui nós podemos também levantar algumas hipóteses, de acordo com o que já estudamos sobre organizações de cidades, como plantações de alimentos, transporte de víveres, de outras regiões
e construções de casas, ok? Então, para ter toda essa estrutura da cidade, teve que ter essa mobilização, plantação de alimento, transporte e construção de casas, ok? Mas percebam, nós vamos estudar um Brasil que estava passando por transformações no século XVIII. Agora abram na página 143. Temos esse título, A Busca pelo Eldorado no Coração da Colônia. O que isso quer dizer, né, pessoal? Bom, o que era o Eldorado, para começar? Eldorado foi uma lenda que se espalhou na Europa durante o século XVI, após a ocupação das Américas. De acordo com essa lenda, haveria uma cidade toda construída em ouro. Nessa região sonhada, até seu governante teria o corpo dourado. Muitos europeus e colonos que viviam no Brasil, ainda que não acreditassem em lendas como a do Eldorado, tinham planos de encontrar metais preciosos no território. Afinal, os espanhóis encontraram ouro em suas colônias da América, né? Então, por se tratar do mesmo continente, esses colonizadores estavam ainda com esperança de encontrar ouro no território português, né? Além disso, a doutrina mercantilista, que nós aprendemos já, né? Ela afirmava que para ser rico, um reino precisava ter a posse de metais preciosos. É o metalismo, né? Também estudamos no sétimo ano que após não encontrar ouro no território do Brasil, foram montados engenhos de produção de açúcar, bem-sucedidos principalmente no nordeste da colônia. Além disso, atividades como a dos mascates. Quem são os mascates? São caixeiros viajantes que revendiam mercadorias nos povoamentos mais distantes das grandes cidades. Mas além dos mascates, a gente pode falar sobre a pecuária, tá? Podemos falar sobre a coleta das drogas do sertão, o plantio do algodão, do tabaco, tá? Que levaram os colonizadores para áreas do interior do território, ok? Eram atividades que também levavam para uma interiorização. No entanto, quem sistematicamente mais se ocupou em conhecer e explorar o interior do Brasil foram os bandeirantes paulistas, tá? Com o fracasso dos engenhos no Sudeste, os habitantes de São Paulo passaram a buscar outras ocupações. Naquele momento, a invasão dos holandeses no Nordeste, como veremos na página 145, no texto Ouro em Boa Hora, né? Naquele momento, então, essa invasão dos holandeses interrompeu boa parte do fluxo de africanos escravizados para o Brasil. Com isso, grupos de paulistas se lançaram na captura de indígenas para sustentar o comércio com regiões sob domínio português. Esses grupos eram formados por pessoas que conheciam a língua nativa e, como as expedições de captura foram chamadas de bandeiras, esses homens que saíam de São Paulo rumo ao sertão, nome dado ao interior do Brasil, ficaram conhecidos como bandeirantes. Veja o mapa ao lado, pessoal. Então, as expedições, tanto para a caça de indígenas, que está em vermelho, quanto para a busca de ouro e diamante, elas partiam de São Paulo para regiões mais ao interior, mais distantes, ok? Já nessa imagem ao lado, vocês podem ver uma representação dos bandeirantes e indígenas capturados, que passariam a ser utilizados como mão de obra escrava, ok? Desde o início do século XVII, foram organizadas bandeiras, que era o nome dessas expedições, para aprisionamento de indígenas. Para capturar muitos de uma só vez, o alvo dos bandeirantes eram as missões religiosas. O que era uma missão religiosa? Eram, então, territórios que a igreja acabava controlando um grupo de indígenas, modificando seus hábitos, ensinando a religião, ok? Então, digamos que eles eram presas fáceis, Eles não tinham armamentos para se defender, eles não estavam mais na mesma configuração em que eles viviam anteriormente, então acabavam sendo presas fáceis, ok? Nas missões religiosas.
Quando não encontravam as missões no interior do território, as buscas eram menores, tá? Como essa representada na imagem que nós já vimos aqui acima, né? É uma imagem que é de 1834, que tem soldados índios da província de Curitiba escoltando selvagens, de autoria de Jean-Baptiste Debré. O Debré foi um pintor que retratou muitas cenas, desse período da história do Brasil. Okay? Os escravizados eram vendidos para os engenhos, especialmente quando faltavam os africanos escravizados, e também para fazendas de trigo que se formaram em São Paulo. À medida que os bandeirantes entravam nas matas e em terras mais distantes do litoral, eles também procuravam por metais preciosos, ok? Em 1693, para vocês terem uma ideia, a expedição liderada pelo bandeirante, Antônio Rodrigues Arzão, encontrou ouro na região de Sabará, uma região de Minas Gerais. Então, final do século XVII, a gente tem o ouro sendo encontrado em uma região de Minas Gerais. Novas descobertas de ouro foram feitas em regiões próximas, tanto nos rios, que é o chamado ouro de aluvião, quanto nas rochas, que é o ouro de beta, nas minas. Por volta de 1729, foram encontrados diamantes na região do Tijuco, atual município de Diamantina. Ok? Bom, pessoal, nessa fotografia ao fundo, vocês podem ver Ouro Preto, uma foto recente, tá? Ouro Preto, ela ainda guarda muitos vestígios dessa arquitetura colonial, tá? Então é um excelente local para aprendermos sobre a história do Brasil, Na sala de hoje, pessoal, vocês compreenderam então as especificidades, tá, da organização socioeconômica da atividade mineradora no Brasil. O que eu quero dizer com isso? É o seguinte, nós estamos falando de um período de transformações socioeconômicas do Brasil. Transformação em que diz respeito à integração nacional, comunicação entre regiões, tá? Mudanças no eixo econômico do país, tá? Do Nordeste para o Sudeste, mudanças em relação ao que estava sendo explorado, que já não era mais um produto agrícola, Nós estamos falando do início da exploração do ouro, ouro e diamante, na região de Minas Gerais principalmente, e vamos aprender também sobre as relações sociais nesse contexto histórico, tá? Então nós vamos falar sobre várias mudanças que o Brasil passou no século XVIII. Lembrando, o Brasil não está, a história do Brasil não está acontecendo apartada do resto da história do mundo, tá? Então, se nesse período da história estão acontecendo revoltas relacionadas aos ideais iluministas, a gente vai ter a independência nos Estados Unidos, que é na América, lá na Europa a gente vai ter a Revolução Francesa, então nós vamos ver de que forma esses ideais vão chegar aqui na colônia, e como que vai ser a reação das pessoas que estavam se apropriando dessas ideias iluministas aqui em território da até então colônia portuguesa. Ok? Bom, pessoal, espero que tenham gostado da aula de hoje. Ao lado está meu contato caso tenham dúvidas. Bons estudos, muito obrigado e até a nossa próxima aula.